O quê? O quê? Jogos de terror são feitos pra dar medo. Mas recentemente tem crescido o conceito de mascotes em jogos de terror. Você cria um monstro que dá medo, mas que também pode ter uma aparência mais fofinha. E o principal, ele precisa vender. E nisso surgiu os mascotes de terror, que são um fenômeno principalmente entre as crianças. Então vem com a gente ver esse top 7 mascotes de jogos de terror. Quantos minutos quisermos. Eu sou o Eduardo. Eu sou o Francisco e já deixa o seu dislike reverso para ajudar o canal. E uma notícia super importante. Agora o QMQ tem um segundo canal só de memes. Mas o QMQ já não é só de meme? Pois é, a gente abriu o canal Manual dos Memes. E a ideia é que no futuro esse canal seja só o canal dos memes e o QMQ vire outra coisa. Então se você gosta de conhecer a história dos memes, saber como que começou, como que explodiu, entra lá no Manual dos Memes que lá a gente tá postando vídeos só de meme. Então clica no link aqui no card ou no link do comentário fixado e bora pro vídeo. É claro que Five Nights at Freddy não poderia ficar de fora dessa lista. Esse jogo é um fenômeno absoluto. Um jogo de 2014 que consegue fazer sucesso até hoje e ainda vai ganhar um filme. Hello? E Five Nights at Freddy's foi um dos primeiros jogos a popularizar tanto um mascote de jogo de terror. Que no caso é aquele personagem que, apesar de ser o principal motivo de medo dos jogadores, também consegue ser carismático a ponto de ser a principal fonte de marketing de um jogo. E sem nenhuma dúvida, esse é o caso dos animatrônicos de FNAF. A FNAF, você joga FNAF pra ver os monstros. Eu não, eu jogava pra não ver. Então a gente tem o Freddy Fazbear, o Bonnie, a Chica e o Foxy. A gente sabe que ainda tem outros monstros de outros jogos, mas esses são os clássicos. E com todo esse sucesso, eles também ganharam várias linhas de brinquedos. Cara, você consegue achar todo tipo de boneco de FNAF. Você consegue achar action figure pros adultos que gostam de colecionar bonequinho. Também consegue achar bonecos mais infantis para crianças brincarem. E claro, a gente tem o impacto cultural de FNAF no mundo. O melhor exemplo disso é que a gente vai ter um filme desse jogo. Você já conheceu eles? Conheci quem? Eles. Além do fato de ser um meme constante na internet. Direto você encontra vídeos de memes usando os personagens do jogo. E tem até músicas do universo de FNAF, como o The Living Tombstone, com a música It's Been So Long. Mas o jogo por si só também acabou revivendo esse tipo de jogo de vigilância de terror. O que acabou fazendo com que vários jogos desse tipo aparecessem depois. Jogos em que você tem que ficar trocando de câmera e observando o que está acontecendo. E por conta do carisma dos personagens de Five Nights at Freddy, também pode-se dizer que eles influenciaram outros jogos com outros personagens de terror carismáticos, fazendo com que ainda mais mascotes de terror aparecessem. Em outras palavras, Five Nights at Freddy é um grande marco na história dos jogos de terror. Como é que fala? Five Nights at Freddy. Você com certeza já ouviu falar do jogo Pop Playtime. E no caso, ou você conhece esse jogo porque você é jovem e gosta de videogame, ou porque você é pai e seu filho provavelmente te encheu o saco por conta do Pop Playtime. Esse jogo está sendo lançado em capítulos. E no dia 1º de setembro de 2021, o estúdio Mob Games postou o trailer do primeiro capítulo do jogo. E lá a gente tem o primeiro antagonista da série, o Huggy Wuggy. Um bicho azul e peludo com um sorriso assustador. A ideia do jogo é que ele se passa em uma fábrica de brinquedos abandonada. Então por isso os monstros de Pop Playtime têm toda essa aparência de brinquedo. Mas no caso, um brinquedo bem bizarro. Só que o mais bizarro disso tudo é que o Huggy Wuggy, é Huggy Wuggy ou Huggy Wuggy? Só que o mais bizarro disso é que o Huggy Wuggy caiu na graça do público infantil. E em qualquer loja de brinquedo de bairro que você fosse, ia ter lá o brinquedo do Pop Playtime para você comprar. A velocidade que surgiu brinquedos do Huggy Wuggy foi simplesmente assustadora. E cara, olha como o mundo mudou. Se o Huggy Wuggy tivesse feito sucesso na minha época de criança, ia ter um monte de programas de TV e igreja falando que é do capeta. E nesse caso é do capeta mesmo. E mesmo não sendo o primeiro, o Huggy Wuggy foi um mascote de jogo de terror que ficou famoso mais rápido. Tão rápido que deu até uma saturada. Nos outros capítulos do jogo, outros monstros aparecem, como a Mommy Long Legs, que também ganhou produtos, mas nem se compara ao sucesso do Huggy Wuggy. Cara, o Huggy Wuggy é muito mais legal.
E se o criador do Mickey resolvesse fazer um ritual satânico para trazer o seu personagem para a vida real? É exatamente isso que acontece em Bendy and the Ink Machine. He will set us free. Esse jogo sensacional que foi lançado em 2017 pela Candy Beast Game. O jogo conta a história pela visão de um ex-animador do Bendy, o Henry. E ele retorna ao seu local de trabalho e lá descobre que o criador do Bendy estava fazendo algumas coisas bem sinistras. E agora você tem que lidar com personagens de desenho animado que ganharam vida e são praticamente demônios. E é muito clara a inspiração do Bendy no Mickey, principalmente o Mickey e os desenhos da Disney lá de antigamente, quando tudo era ainda preto e branco. Inclusive tem um outro personagem que é o Boris, que é literalmente o Pateta. Mas é o Boris, não é o Pateta, então Não é literalmente, mas tá escrito no roteiro, eu li o roteiro. Quem que escreveu esse roteiro? Bendy se encaixa perfeitamente no quesito de mascote de jogo de terror, já que na história do jogo o Bendy é literalmente um desenho animado infantil que fez muito sucesso. E nesse caso específico, o jogo também é muito bom. Pois é, bendito Bendy and the Ink Machine. Piadas ruins. Você consegue imaginar algo mais assustador do que não conseguir fugir da escola enquanto um professor careca fica te forçando a fazer contas de matemática? E é isso que acontece em Baldi's Basics. Nos anos 80 e 90 existia uma prática muito comum no mundo dos videogames que era o edutainment, Que é educação com entretenimento, ou seja, educação com videogame. Um bom exemplo disso é o jogo Sonic's Schoolhouse. Então Baldi's Basics surge justamente para fazer uma paródia desse tipo de jogo educacional. E ele foi lançado gratuitamente em março de 2018 pelo desenvolvedor Mika McGonigal. E o jogo é bem simples, você tem que sair correndo pela escola enquanto fica fazendo exercícios de matemática e coletando cadernos. Você tem que coletar 7 cadernos e não pode deixar o Baldi te pegar. E o jogo se popularizou muito depois que o youtuber Markiplier fez uns vídeos zerando Baldi's Basics. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, please, let me out! Yes! 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 E o jogo estourou completamente na internet. E a gente consegue até achar uma música feita pelo The Living Tombstone com a cantora Oreo. Cara, eu preferia que essa música fosse com a cantora Negresco. Piadas ruins. Inclusive, esse clipe tem 85 milhões de views. E o canal Cubicle fez uma versão com a animação de Minecraft dessa música. E esse vídeo tem 150 milhões de views. E um canal chamado Random Encounters fez uma versão musical de Baldi's Basics. E cara, esse vídeo tem simplesmente 200 milhões de views. Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. Ou seja, tudo relacionado a Baldi's Basics fez muito sucesso, apesar de ser um jogo de terror. Cara, mas ser de terror nem é o problema desse jogo. E qual que é o problema? É que ele é careca. E você sabe que eu não gosto de homem careca. Sai. Uma coisa que dá pra ver que esses jogos de terror têm em comum é pegar coisas que representam a infância e colocar como elementos de terror. Que hora que eu volto? Pode voltar. Tá bom. Então a gente tem a fábrica de brinquedos de terror. O desenho infantil de terror. E agora nós temos o jogo Amanda the Adventure, Amanda a Aventureira. Today we're going to make an apple pie. First, we need to cut the apples. Do you know what we can use to cut the apples? Good job! We can use a sharp knife. Ou seja, uma clara referência ao programa infantil Dora Aventureira. Precisamos que Puppy sente para comer o biscoito. Diga, senta, Puppy. Isso, muito bem. E cara, o jogo é idêntico a Dora Aventureira. A Amanda é claramente a Dora. E nós ainda temos a ovelha Woolly, que no caso faz o papel do Bottas, um macaquinho que sempre estava junto com a Dora. E dentro da história do jogo é exatamente essa referência. Amanda a Aventureira foi um programa infantil muito famoso, e agora nós estamos vendo fitas antigas desse programa infantil. Mas existem vários mistérios por trás dessas fitas. E aí a gente tem que desvendar os quebra-cabeças do jogo. I said I don't want to go in there! No! Why is this happening?
Inclusive, esse jogo tem vários finais. Ele foi lançado pela empresa Mangled Mal Games. Eles lançaram um Early Access do jogo em 2022 e na época ele já fez muito sucesso, com vários youtubers famosos gravando o jogo, como por exemplo o iShowSpeed. What you gonna do? What you gonna do? E depois, em março de 2023, lançaram um trailer oficial de Amanda anunciando o jogo completo. What tool should we use to fix Woolie's head? Faz 5 meses que esse trailer foi postado e já tem quase 1 milhão de views, Então o jogo foi lançado com sua versão completa e foi um sucesso absoluto. fazendo com que a Amanda e o Woolie se tornassem mascotes de jogo de terror. Assim como a Dora marcou a infância de muita gente, agora a Amanda também vai marcar, só que de um jeito um pouco mais assustador. Granny é um clássico dos jogos indie de terror. Jogo lançado em 2017 pelo Develops e Denis Vuknovich, E aqui nós temos um jogo totalmente inspirado em Slender, Amnésia e Outlast. em que você precisa cumprir objetivos enquanto um monstro maluco te segue. A diferença é que nesse caso, Granny é muito mais tosco. Mas ainda assim é um jogo que com certeza vai te dar alguns sustos. E não dá pra dizer que a Granny é exatamente um mascote de terror. Aliás, Granny em português significa avó, ou seja, o monstro do jogo é uma avó. Mas o fato é que esse jogo foi um fenômeno absurdo na época. E com os anos foi ganhando sequências como Granny 2 e depois Granny 3. E todos nessa mesma pegada de completar objetivos enquanto a Granny fica atrás de você. E a parte mais maluca de Granny são os jogos que foram feitos a partir de Granny. Pois é, existem alguns mods e fangames que modificam completamente o jogo e transformam ele em outra coisa. Como por exemplo o Bob Esponja Granny. A gente também tem a versão do Homem-Aranha Granny. E o pior de todos, o Trump Granny. Esse consegue facilmente ser muito mais assustador que a Granny original. Cara, mas eu não entendo esse jogo, todo mundo fica fugindo da Granny. Você não fugiria? Cara, claro que não, eu tô pobre, tô precisando de uma graninha. Piadas ruins. Se competir as músicas desse jogo, será que elas conseguem ganhar um Granny? Double kill. Garten of Banban é literalmente um pop playtime da Deep Web. Mas Pop Playtime já não é da Deep Web, não? Pra você ver o nível. Nos outros jogos, parece que esse negócio de se tornar um mascote de jogo de terror foi meio que sorte. Mas Garden of Banban não, ele foi feito justamente pra entrar nessa onda de mascote de terror. Garten of Banban seria meio que o jardim de infância do Bambam. Não esse Banban. O Banban é esse monstro verde. E na história do jogo você basicamente tá nesse jardim de infância abandonado e tem que lidar com esses mascotes bizarros de jardim de infância. Ou seja, a mesma ideia de pop playtime. Esse jogo foi anunciado em 2022 e lançado no início de 2023 pela Euphoric Brothers. E diferente de pop playtime que tem uma gameplay legal, Garden of Banban parece ter uma gameplay meio cagada. E apesar desse jogo ser curtinho, já existe Garten of Banban, Garten of Banban 2, Garten of Banban 3 e Garten of Banban 4. E claro, assim como Pop Playtime, Garden of Banban também tem um monte de bichinho de pelúcia. Ou seja, criar mascote de terror em 3D deve ser uma máquina de dinheiro. Cara, claro que é, tem marca brasileira ganhando dinheiro com mascote de terror faz muito tempo. Qual marca? Ué, a Dolly com o Dolinho. Oi, pessoal, eu sou o Dolly. Dolly, paga nós. Então é isso aí, se você conhece outros mascotes de jogos de terror que a gente não falou aqui, deixa nos comentários que quem sabe a gente não pode fazer uma parte 2 desse vídeo. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu dislike reverso e claro, dá um tapa na sinola para não perder nenhum vídeo. E lembrando, entra lá no Manual dos Memes se você gosta de memes e vai acompanhar o canal. Inclusive lá vai ter conteúdo exclusivo, então se você não quer perder nada, clica aqui no link do comentário fixado e vai conferir o Manual dos Memes.